Ministração da Palavra de Deus, direto da fé em Cristo. Romanos 8:19. Eu quero que você leia a palavra de Deus nessa noite com a gente. Romanos 8, no versículo de número 19. Aqui no salão nós já preparamos as cadeiras, elas estão com distanciamento social e assim tudo para que a gente possa cumprir, não é? Os irmãos assim com máscara. Eu agora, nesse momento, eu estou sem a minha máscara justamente por causa do microfone, mas assim que termina a gente coloca e assim a gente poder cultuar ao Senhor, não é, com ali as recomendações das autoridades de saúde. É bênção de Deus. Então, Romanos 8, versículo 19, vamos ler todos juntos. Está escrito assim na palavra de Deus: porque a ardente expectação da criatura ou da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. A palavra de Deus está dizendo que há uma ardente expectativa por parte da criação que filhos de Deus se manifestem neste tempo. Pai, esta é a tua palavra. Continue, Deus, a falar conosco nessa noite, Pai, e que possamos, ao término dessa reunião, sairmos daqui convictos que nós não temos apenas um Deus, nós temos um Pai celestial, alguém que está conosco 100% das nossas horas, dos nossos dias, das nossas lutas e das nossas vitórias. Por isso eu entrego, Pai, a minha vida agora, a vida de cada pessoa que nos ouve, os irmãos que estão aqui servindo ao Senhor aqui neste tempo. A Deus, que o Senhor Deus possa, a Deus, a nos tomar nessa noite e fazer um rebuliço santo em nossos corações, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Eu tenho um pai, mas sabe quando que nós nos tornamos filhos? Sabe como que nós nos tornamos? Quando que a gente se torna filho? Quando a gente toma Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, porque a gente cresce, a gente vive até aquele dia que Jesus se apresenta, passa aquele tempo da ignorância e nós vamos ter a oportunidade de tomar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E isso é muito mais do que tratá-lo com respeito. Há muitas pessoas que tratam Jesus com respeito, não desrespeitam Jesus, tratam ele de Senhor. O Senhor Jesus é abençoado, o Senhor Jesus cuida, o Senhor Jesus é Deus, o Senhor, mas um tratamento, Senhor ali como um pronome de tratamento, mas ele não veio apenas para ser tratado com respeito, ele veio para ser tomado como o Senhor das vidas. Isso é o mesmo que ser dono, propriedade exclusiva dele. Então ele veio, quando eu tomo ele como meu Senhor e meu Salvador pessoal, aí eu me torno filho de Deus. Mas isso é bíblico, está na Bíblia, porque eu nasci numa religião, eu acreditava que eu sempre fui ou estava na condição de filho, eu cheguei até a questionar a Deus com algumas coisas que me aconteceram, ou até me acontecem. Então abra sua Bíblia aí de novo, em João, no capítulo 1, no versículo 12, um texto conhecido do Evangelho de João, mas que talvez você não se deparou com essa realidade, porque quando você descobre essa realidade, você não tem mais crise de identidade, você não tem que se passar por outra pessoa, você não se sente mais perdido, largado, abandonado, você não tem mais vazio dentro de você. Por quê? Porque agora você tem um pai, um irmão mais velho, poderoso, chamado Jesus Cristo, um Espírito Santo, que, como foi postado hoje pela manhã em João, ele vive em nós e não nos deixa órfão. Então aqui em João, no capítulo 1, no versículo 12, olha, na versão que eu vou ler está escrito: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, a faculdade, o direito de serem filhos de Deus, de serem feitos, transformados de uma criatura para filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Esses que passam a crer, esses que creem em Jesus, que Jesus é tudo, Jesus é o amado da alma, Jesus é o poderoso, Jesus é aquele que ensina, Jesus é o mestre, Jesus é o Salvador, Jesus é o Senhor. Esse que crê no Senhor Jesus dessa forma, ele passa a ser filho de Deus, e a partir daí, você não é guiado mais pelo jornal, pela notícia, pelo vizinho, não, você é guiado agora pelo Espírito Santo de Deus.
É tão diferente uma vida não evangélica, mas uma vida de filhos que se rendem a um pai que envia Jesus de braços abertos para receber esses filhos. Porque são filhos que serão salvos, são filhos que viverão na eternidade, são filhos que serão arrebatados, são filhos que irão manifestar a Deus, o nosso Pai, a outros. Aqui diz que a criação, nós lemos em Romanos 8,19, aguarda a revelação. Muitas pessoas ainda não são filhas de Deus, não têm Jesus como Senhor e Salvador. Alguns são, mas ainda não se manifestaram, não disseram, não publicaram, não abriram o coração para dizer: eu sou filho de um Pai poderoso que me livra do mal, um Pai que tem um caminho, é Jesus. Sim, mas a criação está com uma expectativa em que os filhos se manifestem, e nesse tempo que estamos vivendo, esse novo tempo, essa nova era, essa nova década, não foi tão importante, acho que nunca foi tão importante, que filhos se revelem. Sabe por quê? Porque só filho pode mostrar o Pai para outras pessoas. E como que a gente mostra o Pai para outras pessoas? Mostrando Jesus, que é o caminho, é a verdade, é a vida. Ninguém mais pode mostrar o Pai, só nós podemos. Mas também naquela hora que a gente precisa de colo, nós temos um Pai que nos pega no colo. Naquela hora que a gente precisa de uma repreensão, nós temos um Pai de amor que nos repreende porque nos ama. Ei, você não está só, você não está sozinho, você não está sozinha. Talvez o seu pai nunca deu bola para você, nunca passou um dia dos pais com você, nunca procurou você, mas o Senhor, nosso Deus poderoso, Ele sempre quis você, Ele sempre amou você, Ele sempre, mas até agora talvez Ele estava apenas aguardando você dizer sim e falar: eu quero ter um pai. Porque muitos querem apenas ter um Deus, muitos querem apenas ser o quê? Evangélico, muitos querem, por quê? Porque aí não tem que ter compromisso com esse pai, porque não é só ser filho, o filho ele tem compromisso com o pai também, ele tem compromisso de revelar o caminho a outras pessoas para que elas se tornem filhos, ele tem o compromisso de obedecer. Então há pessoas aguardando você tomar uma decisão de falar: eu quero ser filho, eu quero entregar tudo, pode ficar com tudo. Lá em Gênesis 1:27, você quer abrir? Abra aí em Gênesis 1:27, sempre que você estiver meio perdido, volte ao plano original, o plano original está em Gênesis. Sim, tantas famílias destruídas, novos formatos de família, por quê? Porque não volta em Gênesis, porque Gênesis saiu da moda, Gênesis não está na moda mais, deveria estar, como eu já tenho falado aqui em outras oportunidades. Gênesis 1:27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Como é que Deus nos criou? A imagem dele, a identidade dele. É por isso que às vezes as imagens nos chocam, às vezes as imagens elas falam mais alto, porque realmente tem poder. Por que tem poder? Porque ela mexe com os olhos, mexe com o coração, mexe com o nosso estilo de vida. Mas quando eu paro para pensar que eu fui criado à imagem do meu Deus ou do meu Pai, que eu sou parecido, que eu deveria ser parecido com Ele, aí eu vou ter um entendimento: a minha identidade está no Pai através de Jesus. Eu não estou só, eu pareço com meu Pai. E se o meu comportamento não estiver alinhado ao primeiro filho Jesus, então eu tenho ali um padrão a ser seguido, eu tenho uma referência a ser seguida, a referência que o Pai colocou e estipulou para nós através da vida de Cristo e da sua palavra. Então nessa noite que nós iremos participar da mesa, nós iremos no ato simbólico cear e declarar que nós estamos em Cristo até Ele voltar. Eu preciso saber, eu tenho um Pai que me ama, Ele me ama tanto que eu não posso viver a vida que eu levo se essa vida não estiver dentro de um propósito do Pai. Então o Pai vai nos pedir: olha, mude isso, mude aquilo, deixa eu te transformar, deixa eu cuidar de você, deixa eu mostrar para você o novo. Por quê? Porque eu tenho um plano melhor, eu tenho um plano maior, e glória a Deus por isso. Então a nossa identidade está no Pai.
Em Romanos 8, 23, abra sua Bíblia, Romanos 8, 23, é tão bom você ter esse hábito de checar na palavra. Você pode checar, sim, no seu smartphone, você pode checar no seu tablet, mas também no papel, marcar, grifar, né, fazer uma imagem de fundo, postar para todo lado, colocar na porta da sua geladeira, mas confira o que está escrito na palavra de Deus. Romanos 8, 23, e não somente o universo, mas nós, que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus. Nesse domingo eu queria tanto ter ganhado um presente, meus filhos não me deram. Talvez tem pessoas que estão declarando isso essa noite. Eu quero dizer que se você recebe Jesus como Senhor e Salvador, você ganha um Pai, e no pacote você ganha o Espírito Santo, e a Bíblia está dizendo através de Paulo, que é o primeiro presente. Aleluia! Quem está feliz aí com esse primeiro presente? Graças a Deus, é o primeiro presente, é o Espírito Santo, é aquele que te guia a toda a verdade. Talvez você achava que você tinha um Deus apenas, você achava que você tinha que seguir uma regra da igreja evangélica. Não, que isso caia por terra. O Espírito Santo está dizendo para você que você tem um Pai maravilhoso, que às vezes uma e outra coisa você não vai fazer porque você ama o Pai. Sim, algumas situações você não vai acessar porque ama o Pai, sabe que o caminho com o Pai é melhor. Então temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos da parte de Deus. Nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. É o que Paulo escreveu. Ele falou: olha, nós estamos aqui aguardando que Deus faça esse milagre na nossa vida, nos adote como filho e faça uma obra de libertação completa dentro de nós. Libertação emocional, espiritual, de entendimento, de atitude, de hábitos. Às vezes não tem ninguém endemoniado, mas sabe do que precisa ser liberto? De hábito. Precisa ser nova criatura. Às vezes não é mais uma questão de expulsar demônio, é uma questão de bater firme, de decidir: eu vou viver uma vida nova, eu vou fazer isso. Olha, eu não vou mais xingar, porque isso fere o coração do Pai. Eu não vou mais mentir, eu não vou mais roubar, eu não vou mais fazer isso e isso. Eu vou mudar os meus hábitos, porque o Pai me ama tanto que Ele me quer transformado, Ele me quer diferente. Jesus se deu naquela cruz para que nós possamos viver uma vida de liberdade no Espírito Santo. Então Paulo está falando, esse processo é de adoção. Não é que você vai para uma igreja, ficar lá numa religião, não. Você vai ser adotado como filho, e como filho você vai ser tratado como filho, com todo amor, com todo carinho, com toda a repreensão necessária, para que você viva a vida abundante, que o meu primeiro filho Jesus, ele veio mostrar a essa terra. Se a gente fosse fazer uma enquete, uma pergunta, já está se fazendo até pesquisa para as eleições de 2022. A eleição de 2020 nem aconteceu, é previsto que aconteça em novembro, mas é previsão, mas já está se fazendo pesquisa das eleições de 2022. Se a gente fosse fazer uma pesquisa, quem são as 3 pessoas mais importantes do universo? De repente você ia responder, a primeira é Donald Trump, né? Alguns poderiam falar isso. Mas as 3 pessoas, porque eles são pessoas, o Pai, o Filho Jesus e o Espírito Santo, são as 3 pessoas mais importantes. Se você conseguir agradar esses 3, você já resolveu toda a sua vida. Se você conseguir obedecer esses 3, deixar esses 3 felizes, eles são as pessoas mais importantes. E olha mais, eles amam você, eles estão dentro de você, eles querem guiar você à verdade. Você não precisa fazer tanta coisa para que todos te aceitem, porque esses 3, ele aceita você do jeito que você está, e ele faz uma obra, se você deixar, de transformar toda a sua vida. Abre agora em João 14, no versículo 18. Eu estava aqui servindo ao Senhor na ministração desse domingo às 10, e eu captei a vossa mensagem, né? E a mensagem do Senhor nosso Deus trouxe tão clara, e eu quero ler aqui João 14, o versículo 18, vale a pena nós lermos aqui outra vez. Não vos deixarei órfãos,
diz o Senhor Jesus, eu voltarei para vocês, eu não vou deixar vocês, eu vou voltar. Por quê? Porque vocês não ficarão órfãos. Eu estou indo, falava Jesus aos discípulos, mas vai acontecer alguma coisa nessa minha ida, nessa minha partida. Versículo 19, ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vocês irão me ver, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vocês em mim, e eu em vocês. Aonde anda Jesus? Ele anda no Espírito Santo, no Espírito dele. Aonde anda o Espírito Santo? Em vocês. Em vocês quem? Aqueles que são discípulos, aqueles que são filhos. Então quer dizer que o Espírito Santo não está ali, não está lá. Ele não está lá na outra denominação. Ele está onde? Ele está em nós. Com Moisés, ele estava sobre Moisés, sobre Sansão, sobre Davi, sobre Abraão, mas com você que aceita Jesus nessa noite, que aceitou e deixou, permitiu com que Ele fosse seu Senhor e Salvador, você que é filho de Deus, aonde o Espírito Santo está? Ele está em você, Ele quer agir em você, não é sobre você. É por isso que às vezes a gente até não sente nada, naquele sentido de cai no chão, de cai para lá, de pula para cá. Tem dia que acontece isso, mas tem dia que não acontece. É porque Ele não quer agir por fora, Ele quer agir por dentro. E Ele está onde? Ele está dentro. E às vezes num silêncio, sem ninguém ver ou perceber, Ele está agindo porque Ele está dentro, falando, comunicando, gemendo, nos guiando a todos os lados. Desde que eu pare para ouvir, que eu dê espaço para o Espírito Santo. Então Jesus falou, eu não vou deixar vocês órfãos não, eu vou para a cruz, eu vou morrer, ressuscitar ao terceiro dia, eu vou lá preparar a morada, mas enquanto isso vocês não ficarão sozinhos, eu estarei em vocês através do Espírito do Pai, o Espírito Santo de Deus. Aleluia, é uma grande verdade, você não pode perder isso de vista. É o Pai presente, o Deus conosco, o Emanuel. Eu citei um Pai, eu tenho que conhecer o Pai. Quem é o Pai? É o Emanuel, é o Deus conosco, é o Deus da madrugada, é o Deus da tarde, o Deus da noite, é o Deus do dia que parece que aconteceu um incêndio, no outro dia parece que é uma tempestade, mas é esse Deus, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus presente, o Jeová Rafá, Nissi, é o Todo-Poderoso, é o El Shaddai. Esse é o meu Pai, esse é o seu Pai. Conheça o seu Pai, viva com o seu Pai através do Espírito Santo de Deus. Aí a partir daí, então eu entendo, eu sou o filho, eu tenho um pai, e esse pai, ele não está satisfeito em apenas conviver comigo, ele lá na mansão celestial e eu aqui. Esse pai, ele me ama tanto que um dia ele vai me buscar e eu irei morar com ele eternamente. Tamanho é o amor do Pai. Qual Pai? O Pai que não erra, o Pai que não falha. As pessoas falham, as pessoas erram, as pessoas prometem e não cumprem, as pessoas, elas falham com a gente porque são vidas, são pessoas, mas o Pai não erra, o Pai não falha, o Pai escreveu tudo, Ele tem o melhor, e Ele nos deixou o Espírito Santo para nos guiar ao melhor dEle. Se a mídia, se a TV, se as pessoas, se o seu vizinho, se o seu parente já te deu tantas direções, mas o Espírito Santo, Ele te dá a direção certa, que te leva àquilo que o Pai já traçou, já escreveu, já planejou, e aquilo que foi engano, mentira, vai caindo por terra, na medida que você vai buscando a verdade de Deus para a sua vida, porque essa verdade é que liberta você, essa verdade é que nos liberta. Qual verdade? A verdade de saber que Ele, Jesus, é a verdade, nos conduz a um Pai. E mais, Ele agora nos recruta para levar outras pessoas a ter esse mesmo entendimento. Sabe por que a gente não unge tantas pessoas, dizendo que a unção com óleo vai quebrar o peso que está nela? Porque Jesus, Ele nos ensinou a ungir para alguma coisa. Para quê que Jesus falou que Ele foi ungido? Para levar o Evangelho aos pobres, aqueles que estão algemados. Sabe por que nós somos ungidos? Para fazer alguma coisa. Então, se você está procurando uma unção, é a unção para quê? Busque uma unção para quê? Uma unção para ser filho de Deus, para falar do Pai.
uma unção, e a unção que está sobre você, que é dele, quebra todo o jugo. Aí você não vai ungir mais, você vai chegar nos lugares e você vai falar: eu estou com o Pai, e a unção que está sobre mim, ela quebra o jugo. Quando eu falar o evangelho, alguém vai ser liberto, alguém vai crer, porque eu sou filho de Deus, eu sou filho do Pai que criou todas as coisas, a unção dele está sobre mim. Ai, mas não é uma questão de óleo, é uma questão do óleo chamado Espírito Santo sobre você, que não pode parar de jorrar. A ceia é tão legal porque ela traz um clima espiritual, uma atmosfera espiritual, que nos lembra dessa ligação com Deus, com o Pai, em que somos filhos, porque só filho tem o desejo de participar da ceia, só filho lembra, só filho quer, só filho ajeita a sua vida para poder andar de acordo com a vontade do Pai. Na verdade, aleluia, olha Atos 13, você está aí? Glória a Deus, aleluia, eu espero que sim. Nós temos orado para a sua conexão não cair, para você ter condição de ficar até o final da reunião, e glória a Deus, ser abençoado. Atos 13, no versículo de número 32, glória a Deus, aleluia. Atos capítulo 13, olha o versículo 32, está escrito: e nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Aqui Pedro, em seu discurso, ele coloca: olha, Deus, o nosso Deus, ele fez uma promessa aos nossos pais na fé, e nós, seus filhos na fé, nós estamos recebendo o cumprimento dessa promessa com a ressurreição de Jesus. E no 33, como também está escrito no Salmo 2, ele citando aqui Salmo, sabe? Cite a palavra de Deus nas suas conversas do dia a dia, em seus discursos, como Pedro fez. E ele citando agora Salmo, ele cita a revelação que o salmista teve acerca de Jesus: meu filho és tu, hoje te gerei. Quando você recebe esse filho Jesus na sua vida, você vive a vida que ele tem para você, você também recebe essa palavra do Pai, porque o mesmo Pai que enviou Jesus é o mesmo Pai que é o meu Pai e o seu Pai, e esse mesmo Pai, ele vira para você nessa noite e fala: você, meu filho, eu hoje te gerei. Eu hoje te gerei, porque ser filho de Deus é um processo de adoção. Ele se engravida da gente, e ali um dia nasce, é o nascer de novo, e ali a gente começa a compreender a vida no Espírito, e a gente começa a buscar esse Deus. E Jesus falou para aquela mulher, e disse para ela, enquanto ela buscava água naquele tanque, falou assim: olha, o Pai está à procura, nós estamos à procura de verdadeiros adoradores. E sabe como que esses adoradores fazem? Eles adoram em espírito, mas eles também adoram em verdade. E aí nós passamos a adorar a Deus em espírito, que é viver uma vida na qual agrada ao nosso Pai. Nós fomos gerados, então eu preciso ser revelado, eu preciso entender que eu tenho que jorrar essa água viva em todas as pessoas que ainda não têm. Eu sou uma semente de Deus, e quando a gente encontra com Jesus, encontra com o Pai, sabe, as frustrações, aquilo que aconteceu de erro, as decepções, as dores, as carências, aí a gente passa a entender que Jesus passou tanta coisa aqui, e que Ele levou lá na cruz do Calvário, e a partir desse entendimento, Ele começa uma obra, e Ele vai nos curando, vai nos sarando, vai nos transformando. Para quê? Vai nos ungindo. Para quê? Para que a gente seja revelado. Para quê? Para que a gente venha revelar Cristo a outras pessoas. Para quê? Para que criaturas sejam tomadas também como filhos e filhas. Para quê? Para que Ele volte para fazer uma colheita de filhos e de filhas. Nós estamos num tempo novo. 2019 fechou um ciclo, 2020 começou outro, e começou forte. Você sabe, você está aqui, você está vivendo também. Então virá 2021, 2022, 2023, anos de desafios, em que você precisa ficar firme com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, mas você também precisa levar outras pessoas a firmar. Se você estiver firme, outros se apoiarão a você,
e você vai apoiar a outros para que também conheçam o Pai e fiquem firmes nessa verdade. Para que em nome de Jesus nós possamos ir para a glória, para a morada preparada no dia que Ele vier nos buscar. E isso independente das circunstâncias, eu tenho que buscar esse Deus maravilhoso. Dê espaço para o Espírito Santo trabalhar na sua vida, dê espaço para Ele falar com você. Não resista ao Espírito Santo, não resista a Deus, resista ao diabo. Aí o diabo vai fugir de você e Deus vai se achegar a você. É o contrário, o diabo é que tem que ser resistido para fugir, para que a presença de Deus chegue a cada dia. Às vezes não é apenas ministrar para que diabos, demônios saiam, mas é buscar a presença de Deus. E a presença de Deus, ela é atraída quando você o invoca. Quem que você está invocando em meio à crise? Quem que você está invocando no dia a dia, em meio à enfermidade, em meio a tantas circunstâncias? Você está invocando o nome do Senhor? A Bíblia tem uma promessa para você então. Ela diz que aquele que invoca o nome do Senhor será salvo, receberá esse pacote da salvação. E neste pacote tem libertação, não tem apenas salvação, tem cura, porque Deus quer fazer a obra enquanto nós estivermos aqui, para que outros vejam que Ele está vivo operando em nós. E aí quando a gente vive essa verdade, meu Deus, Ele vai nos transformando a cada dia, a cada dia, a cada dia. Quando a gente vive com Ele todos os dias, a gente não precisa ter as respostas para todos os dias vindouros. Eu só preciso ter a resposta do dia de hoje e viver o dia de hoje. Amanhã você confia nele e vive o dia de amanhã, e você vai vivendo crendo que esse Pai é com você para consolar, para exortar, para direcionar, para prosperar. Então o Senhor fala: tu és meu filho, tu és minha filha, tu és meu filho. Eu quero ser o seu pai, deixe eu ser o seu pai, eu quero ser o seu pai. E aí quando a gente faz o que nós cantamos, nós entregamos, entrega tudo, pode ficar com tudo. É tão melhor quando tudo está na mão do Senhor, nosso Deus, o nosso Pai. Então, para que a gente viesse a desfrutar disso, algo muito sério, muito importante aconteceu, que dividiu os tempos, que zerou o cronômetro, zerou o contador, e os anos começaram outra vez. E o apóstolo Pedro, aqui na carta 1 Pedro, então, vamos lá, quando Pedro faz esse registro, quando ele se lembra do que aconteceu. Você tem se lembrado do que aconteceu há 2000 anos atrás, aproximadamente? Então, quando você lê a palavra, quando você cultua, quando você busca a Deus, quando você alinha sua vida, quando você participa da ceia, você está falando para o Pai: eu não esqueci do que o Senhor fez para me salvar, eu não esqueci do amor que o Senhor derramou por mim na cruz do Calvário. Pedro, então, ele se lembra, e lembra aos irmãos lá na igreja, os leitores de sua carta, aqui em 1 Pedro 2, no versículo de número 24, quem sabe é esse que você vai postar após a reunião na rede social para todo lado, com a hashtag culto online, fé em Cristo, ou culto ao vivo. Deus está no controle. Olha, vamos ler a palavra, 1 Pedro 2, no versículo de número 24, levando ele mesmo, deveria estar ele aqui com tudo maiúsculo aqui em letras gigantes, levando ele mesmo em seu corpo. Eu não poderia fazer isso para me salvar, você não poderia fazer isso para se salvar, nem a pessoa mais rica, nem a mais pobre poderia fazer isso para se salvar, nem os sacrifícios de animais poderiam fazer, nada, só ele quem, gente? Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai. Qual Pai? O meu Pai, o seu Pai. Ele levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos agora para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas nós fôssemos sarados. Glória a Deus e aleluia. Pedro, que presenciou, ele viu o que Isaías escreveu. Isaías recebeu essa revelação, está lá em Isaías 53, os anos se passaram. Pedro, os discípulos, os moradores de Jerusalém e redondezas ali há 2000 anos atrás, viram com seus próprios olhos, e muitos ainda não creram. Imagina a dificuldade de hoje, de pessoas creem. Você já crê, já entregou a sua vida para Jesus, é motivo de se alegrar, de dar glória a Deus, de em meio a tantas
tantas dificuldades, você falar: meu Deus, eu tenho um Pai. Meu Deus, eu não estou por aí enganado. Eu tenho um Deus maravilhoso. Eu conheço Jesus. Eu vou viver a vida dele para a minha vida. Eu sei que ele vai me curar. Eu sei que ele vai me transformar. Eu sei que o dinheiro para amanhã vai chegar. Mas independente disso, eu tenho um Pai que quer me salvar, que me ama, que me criou, que sonhou comigo, que desenhou um plano para mim. Isso é tão importante. Então Pedro ele fala: olha, foi preciso, foi necessário. Sem o sacrifício de Jesus nós não estaríamos aqui mais. Nós não teríamos vida. Sem o sacrifício de Jesus nós nunca encontraríamos um Pai. E ficaríamos naquela do Deus de Israel, Deus de Israel, Deus de Israel. É o Deus de Israel, mas Ele quer ser o nosso Pai. Aqui na carta mesmo, capítulo 3, no versículo 18, glória a Deus, 1 Pedro 3, no versículo 18, acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na sua verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus por isso. Cear não é apenas comer um pão, não é apenas tomar um suco, não é apenas isso. Também eu não posso fazer de forma indigna, também não posso fazer sem entender, mas cear é declarar que sim, o Senhor Jesus morreu naquela cruz, ressuscitou por minha causa, e que agora eu pertenço a Ele, a esse reino, o reino de Deus, e que nesse reino tem a família. E qual família? A família em Cristo, a família espiritual. E que juntos na mesma fé estamos ansiando pela volta de Cristo. Nós ansiamos por tantas coisas, nós ansiamos por ali situações profissionais, não é que seja errado, nós traçamos tantos planos, nós desejamos tantas coisas para a nossa casa, para a nossa carreira, e não é que não tenha que fazer isso, mas será que a gente está sonhando com a volta de Jesus? Será que a gente está desejando com que Ele volte para nos buscar? Querendo ou não, desejando ou não, voltar Ele vai, mas Ele espera isso de nós, que a gente venha parar e falar: Senhor, volta, Senhor, volta, Senhor, volta, Senhor, volta para buscar a igreja, e Ele vai falar com você. Então eu vou te enviar hoje para você falar da minha pessoa para outros, porque enquanto você fala para outros, se aproxima mais e mais o dia de eu te buscar, mas enquanto você se cala, enquanto você não fala, enquanto você não publica para todo lado, vai retardando a minha volta. Mas se você me quer mesmo, se você quer morar na glória, no lugar que não tem pranto, não tem choro, não tem luto, não tem tristeza, então fale de mim para as pessoas, testemunhe de mim, seja uma testemunha viva, comece a dizer aos quatro cantos que só eu salvo, só eu posso fazer o que o dinheiro não pode, o que a internet não faz, o que bens não fazem. Então fale de mim, se você é meu filho, fale do seu Pai, fale como é que os outros podem chegar ao Pai, e aleluia, e glória a Deus. Sabe, lá em Provérbios 23, 26, porque quem é filho já fez, e até faz todos os dias o que está escrito aqui. Alguns conhecem, sabem de cor, mas não quer de fato entregar os planos, é até desconfiado já do que Deus está querendo, mas não entrega, não tem coragem de entregar, com medos, receios. Mas eu quero te convidar a perder nessa noite o medo, e entregar, como tão claro nós louvamos aqui, e a palavra de Deus aqui, Provérbios 23, 26, dá-me, filho meu, teu coração, ele diz, e os seus olhos observem os meus caminhos. Às vezes nós falamos: Senhor, eu entrego o meu coração, mas os meus olhos estão observando os caminhos do Senhor? Porque uma coisa é eu falar, eu entrego o meu coração, a outra coisa é eu provar e dar fruto disso, porque aquele que dá fruto disso, ele está observando, ele está guardando, ele está conhecendo os caminhos de Deus, e a própria Bíblia diz em Salmos, que os caminhos do Senhor são retos, e a própria palavra fala, fazei caminhos retos, meu Deus do céu. Então não é apenas entregar o coração, é fazer caminho reto. E como é que a gente faz caminho reto? Quando a gente descobre que a gente está num caminho torto, quando o
Espírito Santo nos mostra que a conduta não é a correta, aí naquele dia, naquele momento a gente para, a gente converte aquela área, a gente segue para o outro lado e começa a fazer caminho reto naquela direção. Então é isso que o Pai está falando. Você entregou o seu coração, você já orou desse jeito, então comece a viver segundo o meu caminho. E o caminho de Deus está na palavra de Deus. O caminho de Deus gera vida, não gera morte. O caminho de Deus é só um, passa por Jesus, passa pela vontade de buscar a Deus. Que desafio cultuar o Senhor dentro da nossa casa. Desde março, nós estamos assim nesse grande desafio, mas a nossa fé está sendo provada, porque tantas vezes nós desvalorizávamos o culto coletivo, hoje a gente sente falta, a gente quer vir, aleluia, glória a Deus por isso. Mas uma coisa não substitui a outra. Deus, Ele quer um culto 24 horas, Ele não quer mais um culto que a gente fica de 19 às 21 e depois a gente esquece Jesus na igreja e vai para casa. Não, não é isso que Ele quer. Ele quer sim que a gente se ajunte, várias pessoas, é no café da comunhão, meu Deus, ali um grande evento com 500 jovens, é isso que Ele está querendo também. Mas como um resultado, que houve um avivamento dentro do nosso coração, que houve aquele momento que você dobrou o joelho num lugar que ninguém está vendo, que houve um tempo que você parou para cantar, para tocar, para orar, e não tem live, não tem ninguém filmando, ninguém nem está sabendo. É isso que Ele está querendo, porque quando a gente faz no secreto, Ele recompensa em público. Mas às vezes eu quero o público, eu quero os seguidores, eu quero os likes, eu quero tanta coisa no público e não acontece nada no secreto. Aí vem uma tempestade, vem um dia mais difícil, eu saio da presença de Deus, eu saio dos caminhos, o meu coração já não está mais nele, porque era só por fora. Ele está querendo algo assim por dentro, é uma entrega por dentro. Eu, pastor Rodrigo, não estou desesperado para que volte tudo ao normal, eu só quero que volte, porque não é tudo, não é o que o Senhor quer. O Senhor quer que a gente sirva com integridade, sirva buscando aperfeiçoamento e transformação. O Senhor quer que a gente busque a Ele de verdade, busque a Ele quando ninguém está vendo. O Senhor quer que a gente o cultue e o sirva, mas com outro coração. Então Ele está fazendo uma obra na nossa vida, Ele está fazendo. Então deixa Ele fazer, deixa o Senhor fazer. Graças a Deus, irmãos, louvo a Deus pelos membros aqui desta casa, fielmente dizimando todos os meses na pandemia, entregando independente da quantidade, entregando. Sabe por quê? Porque Deus opera na fidelidade. Se fosse o contrário, eu teria que abrir as portas da igreja, mesmo contrariando as leis municipais, estaduais e federais, porque eu iria ficar doido para que o dízimo chegasse, para que pagasse as nossas contas. Não é por aí. Não é por aí, e glória a Deus, a gente passa aperto, é um desafio, tem situações para ser resolvidas, não está tudo fechadinho não, mas eu louvo a Deus que não há esse desespero, porque a nossa confiança, ela está no Senhor, e as pessoas têm depositado, as pessoas têm vindo aqui entregar. Por que estão fazendo isso? Porque tem um coração fiel, então com isso a gente não precisa se preocupar. O que a gente quer cuidar, pastorear. Nós queremos ir visitar, não é nem para tomar cafezinho e ali comer aquele delicioso pão de queijo, aquele bolo delicioso, um negócio gostoso que você faz, mas é para dizer, vocês são importantes. O Senhor nos enviou como pastores para mostrar isso, para que vocês são importantes, nós estamos juntos de verdade. A gente recebe aqui num atendimento, ou até mesmo quando é um caso do discipulado, é para cuidar, para estar junto, para o lobo não pegar. Isso é mais importante do que ter apenas a igreja aberta. Aliás, a nossa igreja nunca fechou. Não, pastor, eu passei lá, a porta estava fechada, porque você não entendeu direito. Está sempre aberto, nosso coração está sempre aberto. Aquele que procura, encontra a minha casa aberta, encontra o meu telefone acessível, encontra a pastora Eliane pronta para poder atender. Por quê? Porque a igreja nunca fechou. E outros irmãos que também estão nos ajudando a servir, a cuidar, a se preocupar com outro, a igreja está aberta. Glória a Jesus por isso. Aleluia, Deus é bom.
Por que Ele é tão bom? Porque Ele é o nosso Pai, Ele é o seu Pai, Ele é o meu Pai. Então entrega o coração, mas observe os caminhos do Senhor. O salmista falou: eu guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. A palavra de Deus, o Espírito Santo vai trazê-la naquela hora X, e a gente vai vencer a tentação. Mas por que nós vamos vencer? Em conversa com uma pessoa dia desses, eu falei assim: olha, isso que você está fazendo, a renúncia que você está fazendo, o buscar a Deus, o ler a palavra, não é porque você tem medo do diabo, ou não é porque apenas você quer que os planos de Deus aconteçam, e que você então vai fazer tudo certinho para o diabo não te prejudicar. Não é por causa disso. Aí a pessoa falou: não é não? A pessoa achou um absurdo, achou que eu tinha ficado doido. Não é não, então eu estou obedecendo a palavra, não é para que dê certo, eu estou obedecendo, não é então para que o diabo não mexa comigo. Eu falei assim: não, se você estiver fazendo isso por causa do diabo, por causa de pastor, por causa de igreja, por causa da sua família, você vai conseguir fazer isso por uma semana, 10 dias, 15 dias, algumas horas. Você tem que fazer isso por amor a Jesus, você tem que fazer isso por amor ao Pai, aí vai dar certo. Aí vai, às vezes a gente compreende de forma errada. Nós não cultuamos por causa do diabo ou de ter medo, nós não renunciamos por causa dele, a gente não melhora a nossa vida por causa, não, nem por causa dos nossos planos, nem por causa dos nossos projetos, é por amor a Ele. Aí as coisas começam a mudar na minha vida e na sua vida. Pastor, eu quero ter Deus como Pai. Como é que eu faço? Comece a chamá-lo de Pai. Pare de chamar Deus de Deus só e chame Ele de Pai, Papai, Pai querido. Vai estreitando o seu relacionamento com Ele. Eu quero ter Jesus como Senhor e Salvador. Convide Ele para ser. Deixe que Ele seja, porque não adianta eu convidar Jesus para ser meu Senhor, amanhã eu tomo decisões que não tem nada a ver com a vontade dEle, nem com a palavra dEle, mas aos poucos a gente vai compreendendo, né, que a vontade dEle é melhor do que a nossa. Então eu preciso o quê? Entregar o meu coração, entregar a minha vida e agradecer ao Senhor, porque Ele é o nosso Pai, e nós não estamos órfãos, e dentro de nós há o Espírito Santo, que testifica essa verdade, que pula aqui dentro, como deve estar pulando aí dentro também. Quero te convidar a voltar em Romanos, nós iremos ler aqui Romanos, no capítulo 8, em breve a gente já vai partir para o momento da ceia, Romanos 8, Atos Romanos. Eu quero assim ministrar e deixar esse gostinho aí no seu coração de querer mais ainda a palavra, de querer continuar no culto, de querer sentir o que eu estou sentindo aqui dentro. A presença de Deus é dentro do meu coração, ela não está limitada ao templo, ao salão, não, Ele está aí com você, e aí dentro de você, você pode sentir o arder e o queimar, em nome de Jesus. Romanos 8, no versículo 15, porque o Espírito de vocês receberam de Deus, não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo, graças a Deus. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus, e pelo poder do Espírito, dizemos com fervor a Deus Pai: Pai, meu Pai, Papai. Glória a Deus, é o Espírito Santo que te dá essa direção. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que nós somos filhos de Deus. Nós somos alma, corpo e espírito. Quando eu encontro com Jesus, o Espírito de Deus vai começar a ministrar o meu espírito e vai acender as lâmpadas que estão lá dentro, que estavam apagadas. Isso está em Provérbios. Aí no versículo 17, nós somos seus filhos. Você pode declarar: eu sou filho de Deus, eu sou filho de um Pai maravilhoso. E Paulo falou no plural: nós, a igreja verdadeira, nós somos seus filhos, e por isso receberemos as bênçãos que Ele aguarda para o seu povo. Quer dizer que eu não preciso fazer essa campanha de 7 dias para receber a bênção? Não, você pode fazer um jejum para ser transformado de glória em glória. Isso você pode fazer, porque as bênçãos de Deus virão para aqueles que são filhos de Deus. Às vezes não vem a bênção que eu quero e que você quer, vem a melhor, a que Ele tem e quer para a sua vida. E também receberemos com Cristo
aquilo que Deus tem guardado por ele. Aleluia. Com quem que a gente vai receber? Nós somos co-herdeiros. Tem uma coroa esperando por você, por aquele que o Apocalipse diz, o livro está lá, ao vencedor. Olha que bênção. Não é a pandemia, não é a quebradeira, não é os desafios, não é a guerra, não é a fome, não é a espada, não é a nudez. Gente, está escrito isso, mas e nada disso vai nos separar dele. Aleluia, nem das promessas dele. E ainda no 17, porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, é o que pouquíssimas pessoas querem, também tomaremos parte na sua glória. Aleluia. Se você quer a glória de Deus, aquele dia que você está sofrendo pelas decisões que tomou em Cristo, as renúncias que você tomou em Cristo, lembre-se que você também vai fazer parte no dia em que a glória dele virá sobre a sua vida. Mas eu preciso me lembrar, por isso que você está aqui hoje presencial com a gente, os irmãos escalados que estão servindo aqui, está aqui hoje, aí na sua casa, reunida, está aqui, está ouvindo essa ministração no aplicativo, no site, está aqui cultuando ao Senhor com a gente, para você lembrar disso tudo, que você é filho, que você é filha, que nós temos um Pai maravilhoso. E sabe o que eu quero fazer agora? Eu quero orar por você. Eu quero orar por você, por nós que estamos aqui, e ministrar essa grande verdade na sua vida, que nós temos um Pai maravilhoso e que Ele cuida de você. E aí nós vamos louvar o Senhor em seguida, né? Vou pedir os irmãos que venham, nós vamos louvar ao Senhor, depois nós vamos ministrar a ceia. Então olha, a reunião não está acabando, fique até o final, mas agora prepare o seu coração. Se você puder, feche os seus olhos, aquiete a sua alma. Eu quero orar pela sua vida. Em seguida nós vamos louvar ao Senhor. Você já vai fazer o autoexame para participar da ceia. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, é maravilhoso. Pai, nós te agradecemos por poder chamar o Senhor de Pai, por ter o Senhor como um Pai, aquele que está no budismo, aquele que está lá, ali como um seguidor do islamismo, ele não pode chamar o Deus dele de Pai, porque de verdade, só quem tem o Pai é aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador, aquele que tem Jesus como o primeiro filho. Nós podemos chamar de Pai, aquele que tem tantos deuses, ele não consegue um casamento, ele tem que orar para um certo nome, ele está com a causa impossível, ele vai buscar um certo nome, ele está precisando de cura nos olhos, ele vai buscar um certo nome, uma certa mulher, mas aquele que tem Jesus é tão diferente. Por quê? Porque ele tem um Pai, o Pai é completo, a obra é completa. Então eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Deus Santo Poderoso, vai tomando os corações desses que nos ouvem agora, vai trazendo, Pai, a realidade do céu aqui na terra, vai, Deus, transformando corações. A Tua palavra diz que nós temos que entregar o nosso coração, é verdade, mas também diz para observar os caminhos. Os caminhos do Senhor estão na Tua palavra. Vai fazendo essa obra na nossa vida, porque nós queremos, Pai, ler mais a Tua palavra, queremos viver mais os Teus caminhos. Deus, faz essa obra na vida desse que me ouve, desse que ainda não tem o Senhor como Pai, mas que nessa noite está falando: eu quero ter um Pai, eu quero ter Jesus como Salvador, eu quero ter Jesus como Senhor da minha vida, eu quero ter o Espírito Santo como guia, eu quero receber a salvação, eu quero receber do Senhor, eu quero participar da mesa. Jesus Cristo vai fazendo essa obra, vai tomando essas vidas, vai tomando essas pessoas, em nome de Jesus, vai fazendo a obra no ambiente familiar, vai visitando os quartos, vai visitando a cozinha, a sala, vai visitando cada membro dessa casa. Jesus Cristo, talvez tem pessoas que estão separadas, estão longe uma das outras, mas o Senhor é Deus que alcança. Começa a alcançar pessoas agora. Meu Deus, santo és Tu, Senhor. Manifesta, Pai, o Teu poder nessa noite e traz a alegria daquele que estava triste porque se lembrou do pai terreno que já faleceu, triste porque o pai sumiu, triste porque não conheceu o pai, triste porque achava que era órfão, mas nessa noite o Senhor está trazendo, meu Deus, esse espírito de paternidade, porque o Senhor está adotando, o Senhor está se revelando como Pai, o Senhor está abraçando como Pai. Meu Deus, o Senhor está preenchendo vazios, porque o Senhor é Deus, é todo poderoso. Ministração da Palavra de Deus, direto da Fé em Cristo.